E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo e você está no Bora Jogar. Hoje a gente vai falar desse cara aqui, Race for the Galaxy. Um jogo super aclamado no mundo dos jogos de tabuleiro moderno, um jogo que é rápido, é uma partida de 2 a 4 jogadores, tem um tempo aproximado de 30 minutos, e é um jogo muito inteligente, baseado num outro jogo já também aclamado, chamado Puerto Rico, que eu aconselho vocês conhecerem também. Esse jogo foi um pedido especial de um casal que a gente conheceu num evento lá em Campinas, que eles têm o perfil no Instagram, estimo.lar, e é um casal muito simpático que veio pedir pra gente explicar esse jogo pra eles, e eu falei que iria gravar o vídeo, então promessa cumprida. Tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo que eu tentei fazer de uma maneira bem didática para que vocês conheçam esse jogo e passem a jogar mais Race for the Galaxy, ok? E agora, bora pro vídeo. Bom, pessoal, aqui estão os componentes de Race for the Galaxy. Ele é um jogo que se joga de 2 a 4 jogadores, então possuem 4 cores aqui de baralhos de jogador, que são baralhos de ações, né, conhecido como baralhos de ações. Você, no começo do jogo, no setup do jogo, você separa 12 pontos por jogador. Então, numa partida para 2 jogadores aqui, eu separei 24 pontos, que são esses tokenzinhos que vêm com o jogo. Você escolhe 2 cores para começar, e as demais cores você pode tirar do jogo, eles voltam para a caixa. No início de cada jogo, os jogadores escolhem um planeta, né? Ou sorteia-se esse planeta aqui para começar. Os planetas, esses planetas de início, eles são fáceis de serem identificados por conta desse número aqui na parte inferior direita de cada carta, né? Eles variam de 0 a 4. Essas cartas podem ser embaralhadas e sorteadas uma para cada jogador. Vamos supor que aqui o azul ficou com esta carta e o vermelho com esta. Então eles já iniciam cada um deles com um planeta na sua área de jogo. As demais cartas, elas voltam para o baralho ali, para o deck. Elas podem ser compradas durante a partida. Você também separa, cada jogador recebe 6 cartas. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada jogador recebe 6 cartas. Ele vai olhar as suas cartas, decidir por 4, ficar com 4 e descarta 2. Essas 2 cartas que ele vai descartar, ele descarta fechada. Por quê? O adversário pode estar querendo alguma daquelas cartas. Ele não vai saber se aquela carta já saiu no jogo ou não. Então os descartes aqui no Race for the Galaxy são sempre fechados, tá? Aqui o outro jogador também vai ficar com 4. Descartar 2. E cada jogador pode também receber aqui um play aid para ajudar a reconhecer iconografias, né, as partes do jogo aqui. Enfim, eu não gosto de jogar com isso aqui não, porque eu acho até muito enrolado aqui, muito complexo, muito cheio de texto e não muito intuitivo. E é até por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para tentar ajudar, né? Então, cada jogador recebeu aqui suas cartas, né? E como que se finaliza o jogo, né? O jogo ganha quem tiver mais pontos de vitória, e esses pontos de vitória podem ser conquistados tanto os pontos que estão ali a serem disputados, né, os 24 pontos, como também com planetas. Esses hexágonos aqui, ó, são pontos de vitória. Então, todo planeta ou tecnologia que você baixar na sua área de jogo, que tiver pontos de vitória, vão ser somados no final. E junto com eles, os pontos que foram disputados. E aí vai ganhar quem tiver o maior número de pontos de vitória, né? Então eu vou tentar explicar aqui para vocês de maneira bem rápida e simples o que significa a estrutura da carta, né? Quando tem um losango no canto superior esquerdo, significa tecnologia. Um círculo significa planeta, né? Então aqui no caso uma tecnologia, um planeta. Um círculo com um esfumaçado em volta é um planeta explorável. Ele já vai vir com um recurso em cima dele e eu vou explicar como que isso acontece. Um planeta cinza é um planeta estéril, é um planeta que não produz. E um planeta colorido, né, no interior dele, é um planeta que é um planeta produtor. Ele vai produzir com uma das ações do jogo. Além disso,
Os planetas podem ser coloridos, como nesse caso aqui, né, um planeta verde, só que ele tem uma linha vermelha em volta. Essa linha vermelha significa que é um planeta que ele não pode ser conquistado da maneira tradicional, ele tem que ser conquistado com a força militar. E isso também vocês vão entender durante o jogo, tá bom? Então, num primeiro momento, existem esses tipos de cartas aqui, com uma certa variabilidade, né, de números e tal, mas que o mais importante é que vocês entendam os símbolos. Os hexágonos aqui, como eu comentei, são os pontos de vitória. Então, losango, tecnologia, círculos, planetas. E os hexágonos aqui, pontos de vitória, tá bom? E cada carta possui aqui na sua lateral as fases do jogo. E o jogo ele transcorre nessa ordem, sempre da fase 1 para a fase 5. Bom, pessoal, eu vou explicar agora para vocês a estrutura do deck de jogador, a estrutura do baralho de ações. A ação número 1 ela é dividida em duas cartas. Você pode escolher tanto uma quanto a outra. Elas são parecidas, mas fazem coisas diferentes. A primeira carta aqui que eu vou mostrar, aqui no canto superior direito, você olha duas cartas e pega uma. Sempre que você vê essa mãozinha, esse símbolo de mãozinha segurando carta, significa que você vai pegar uma carta. Então, no caso, você vai olhar duas cartas e pegar uma. O grande lance aqui do Race for the Galaxy é que quando um jogador escolhe uma ação, todos os jogadores vão fazer aquela ação. Então, nesse caso aqui, todos os jogadores vão poder olhar duas cartas do monte e ficar com uma. Porém, o jogador que escolheu aquela ação, ele tem uma vantagem, que está aqui na fase 1, descrito aqui na fase 1. Ele vai poder olhar uma carta a mais e pegar uma carta a mais. Então, nesse caso, o jogador que selecionou essa ação, ele olha 3 cartas e pega 2. Já essa outra carta de descoberta, ela é um pouco diferente. O jogador olha as 2 cartas também e pega uma. Todos os jogadores vão poder fazer isso. No entanto, o jogador que escolheu essa ação, ele vai olhar mais 5. Está aqui descrito na fase 1 aqui da carta. É a vantagem de quem escolheu essa ação para fazer. Os outros jogadores só vão poder olhar 2 e pegar uma. A ação de desenvolvimento, ela dá o bônus de -1. O que isso significa? Para você baixar uma carta na mesa, ela tem um custo, que está, como eu disse, está descrito aqui dentro do planeta, né? Então, no caso aqui, se eu quiser baixar um planeta, ela custa 2. Uma tecnologia, se eu tiver tecnologias na minha mão, por exemplo, aqui, ó. Essa tecnologia aqui, ó. Por exemplo, para eu baixar essa carta, ela custa 1. Ela tem o número 1 aqui, ó. Então, ela me custa 1. Porém, se eu escolhi a carta de desenvolvimento, ela me dá um bônus de -1. Então, essa carta aqui, para mim, ela fica de graça para eu baixar, certo? Então, esse é o bônus. Todos os jogadores podem baixar tecnologias nessa rodada, porque o jogador escolheu essa ação, só que o jogador que escolheu essa ação tem um bônus de sair -1, né, para ele, o custo. Aqui temos outra carta de desenvolvimento. Então, numa partida para 2 jogadores, você vai ter 2 cartas dessas, sendo que essa só joga na partida para 2 jogadores por conta desse símbolo aqui, né? Então, numa partida de 3 ou 4, essas cartas saem do jogo. Isso é para fazer o jogo ser mais rápido, né? A pessoa pode escolher desenvolver 2 vezes. Aqui, a carta de colonização. A colonização nada mais é que descer planetas. Então, a pessoa vai escolher um planeta da sua mão. Por exemplo, aqui, eu vou escolher descer este planeta. Ele me custa 2. Então, eu desceria ele na minha área de jogo e gastaria 2 cartas, jogaria fora 2 cartas da minha mão para poder descer esse planeta. Eu escolhi a ação, aqui no caso, né? Ação de colonização. Só que ela tem um bônus. Todas as pessoas vão poder descer planetas, só que eu que desci, que escolhi a ação, eu ganho uma carta. Ela vem para minha mão, essa carta. Note que nessa hora eu poderia ter escolhido, por exemplo, um planeta militar. Esse planeta aqui, ó. Esse planeta aqui, ele tem uma linha vermelha em volta do planeta e em volta do número aqui dentro dele. Ele custa 1 para descer. Quando você for descer um planeta militar, você não vai gastar cartas da mão. Você tem que ter uma força militar. E o que seria essa força militar? Note que o meu planeta aqui, que eu iniciei o jogo, ó, ele já começa aqui
com uma força militar, que é essa bolinha branca com uma linha vermelha em cima, do lado, né, em volta, ele já começa com essa força militar +1. Então, eu poderia descer esse planeta sem gastar cartas. Eu desceria ele aqui na minha área de jogo, e ele, por ser militar, eu tenho a força militar que eu preciso, né? Eu desceria ele na minha área de jogo, e ele tem um esfumaçado em volta. Lembra que eu falei que um planeta que tem um esfumaçado em volta, ele é um planeta explorável? Ele já vem com um recurso em cima. O que seria esse recurso, né? Nada mais é que uma carta. Então, o legal do Race for the Galaxy, uma das coisas que é bem boladas aqui nesse jogo, é justamente isso. Eles, por usar só as cartas, essa carta aqui é um recurso já desse planeta. Não importa o que está aqui na parte de baixo da carta. Ela já não é mais a sua face, né? Só não vale mais a sua face. Só vale o fato dela ser um contador aqui, no caso, para mim. Ela é um produto azul, porque o esfumaçado do planeta é azul. Todo planeta com esfumaçado, ele já vem com um produto em cima, tá ok? Então, para casos de dúvidas assim, e cada planeta só pode ter um recurso em cima. Então, numa futura fase, que eu vou explicar mais adiante, a pessoa escolha produzir ou ter outro produto no seu planeta, ela não pode se já tiver um produto lá em cima, tá bom? Isso é um planeta explorável. E a colonização, como eu disse, ela também tem duas cartas. Ela também tem duas cartas, ó. Só que uma tem aquele símbolo para 2 jogadores. Então, numa partida de 3 ou 4, essa carta sai do baralho de todos os jogadores, tá bom? A fase 4 é a fase de consumo. E essa fase, ela acontece também para todos os jogadores. No entanto, o jogador que escolhe aquela ação, ele tem um bônus, né? Nesse caso aqui, tá bem exemplificado aqui do lado, ó, na própria carta, ó, explica o que faz essa fase, né? Você possui planetas na sua área de jogo aqui, você vai desenvolvendo planetas na sua área de jogo e eles possuem recursos dentro dele. Então, se você escolher essa fase, você vai trocar recursos por cartas na mão, tá vendo a mãozinha? Tem a mãozinha segurando aqui as cartas, né? Então, nesse caso aqui, se eu escolher essa fase, eu vou consumir os meus produtos. Então, eu vou pegar essa carta desse planeta, por exemplo, é um produto azul, e eu posso consumir nesse outro planeta aqui, ó, inclusive. Eu troco aqui, ó, tá vendo que na fase 4 que está desenhada aqui, aceita qualquer cor de carta. Então eu consumiria essa carta aqui. O que é consumir? É apenas descartar ela, é como se o produto fosse para aquele planeta. Você descarta ela, e aí por ser um produto azul, que é a cor ali do planeta, eu ganharia 2 cartas, pego 2 cartas para minha mão. Só que esse planeta ainda me dá um outro bônus. Eu pego mais uma carta, e pego também um ponto de vitória. Então aqui nesse caso eu já ganharia meu primeiro ponto de vitória aqui, ó. Já teria um ponto de vitória para mim. Essa é a fase de consumo, tá? Existe uma outra carta de consumo também, ó, ela se divide em duas. A primeira é para você encher a mão, pegar cartas. A segunda fase de consumo, que você pode escolher também, é uma carta que você troca por pontos de vitória. Isso aqui acontece muito mais pro final da partida, quando você tá cheio de produtos, planetas e tal, e você quer pontos de vitória. Então, nesse caso aqui, todo mundo vai poder fazer isso, trocar as mesmas cartas, vamos supor que aqui ainda tivesse a carta de produto, né? Eu poderia consumir esse produto da mesma forma, tá? Eu iria trocar aqui nesse planeta, que aceita qualquer cor, então eu iria pegar aqui, por ter escolhido esta fase, essa carta, essa ação, eu trocaria por 2 pontos de vitória. Então lembra que aqui, em vez de eu ganhar 1 ponto de vitória, eu ganharia 2. 2 pontos de vitória se eu consumisse com essa fase de consumo. Pontos de vitória vezes 2. Tá certo? Essa é a outra fase de consumo. E por último, e talvez uma das ações mais importantes aqui do jogo, é a produção. O que seria a produção? Produção, todos os seus planetas coloridos, tá? E aí eu vou dar mais exemplos aqui. Eu vou colocar mais uma carta aqui de planeta, por exemplo, né? Vamos supor que eu estou com essas 3 cartas aqui de planeta. Se eu escolher produção, todos os planetas produzem. E todos mesmo, de todos os jogadores, tá? Então, no meu caso aqui, o meu planeta verde vai produzir um item verde. Então, agora, a partir de agora, esse produto é verde. E qual que é o bônus dessa carta, né? Note que aqui do lado ela tem uma espécie de um círculo, né, com um colorido em volta.
Isso significa que o jogador que escolher essa ação vai poder produzir em um planeta que tem o esfumaçado em volta, porque esses planetas eles não produzem normalmente, é só os coloridos, que não vem com produto no começo da carta, na hora que você desce. Só que por você ter escolhido essa carta, a produção, você pode escolher um planeta seu que tem o esfumaçado em volta aqui, né, para ele produzir também. Então, nesse caso, esses meus dois planetas produzem. Os planetas dos meus adversários, só os coloridos vão produzir, tá bom? Essas são as ações do Race for the Galaxy. Bom, pessoal, e como é que se dá o jogo, né? Como é que ele funciona na prática, né? Vamos supor que a gente vai começar aqui a partida, eu acabei de sortear os planetas aqui para os jogadores, e eu estou jogando com o jogador vermelho, tá aqui na minha mão, e tem aqui o jogador azul. É muito simples, pessoal. O jogo, eu vou escolher uma das minhas ações aqui, das cartas de ações, para fazer. Eu escolho aqui ela fechada, então vamos supor, eu escolhi uma ação. No caso, uma partida para 2 jogadores, eu posso escolher 2 ações. Eu escolho 2 ações. E o meu adversário, ele vai escolher 2 ações também. Então vamos supor. Tá. Ele escolheu aqui 2 ações também, fechadas, tá? Os jogadores vão abrir essas cartas simultaneamente e vão realizar as ações na ordem em que estão as cartas. Então, por exemplo, aqui vai ser realizada primeiro a carta 1, a carta 2. O meu adversário, coincidentemente, também escolheu a carta 1, então ela vai vir antes da 2 aqui. E depois a gente vai realizar a ação 3. E como que se realiza? Então vamos lá. Os 2 jogadores aqui escolheram a mesma ação 1. Então cada jogador vai olhar 3 cartas. 2, 3. Vai olhar 3 cartas, escolher 2 e descartar a outra. Então, eu fiz isso para o vermelho, vou fazer isso para o azul. O azul também vai olhar 3 cartas, ficar com 2 e descartar a outra. A ação 2, aí essas ações aqui, elas voltam, né, para os jogadores. Cada jogador fica com as suas cartas de volta aqui, recebem suas cartas de volta, elas não são gastas. E aí, na segunda fase aqui, ó, desenvolvimento, só o jogador vermelho escolheu essa ação. Então, nesse caso, o jogador vermelho vai olhar suas cartas, né, vamos supor que ele está com a mão cheia e tal, aí ele tem essa carta aqui de desenvolvimento, ele pode desenvolver ela. O que seria desenvolver? Baixar a carta. Eu vou baixar essa carta aqui, ela custa 1 para mim, então eu gastaria uma carta para baixar ela. No entanto, como eu escolhi essa ação, ela sai de graça para mim. Ela só tem custo de 1 e eu tenho desconto de 1. Então eu não gasto cartas da mão, nesse caso. E baixei aqui o meu desenvolvimento. O meu adversário, ele pode fazer essa ação aqui também. Vamos ver se ele tem aqui cartas. Ó, ele tem. Ele tem uma carta aqui de desenvolvimento também. Então ele vai baixar a carta dele também de desenvolvimento, só que como ele não escolheu essa ação, ele vai gastar uma carta da mão. Ele vai gastar essa daqui que custa caro, ele vai demorar para baixar essa carta, que tem um custo 5, ele vai gastar essa fechada aqui, ó. Gastou 1 para baixar essa carta, ok? Os 2 jogadores baixaram cartas. Desenvolvimento, a carta de desenvolvimento volta para a mão do jogador vermelho. E a carta de colonização foi escolhida pelo azul. Ele faz essa ação de colonização. O que seria? Baixar planetas. Ele não tem poder militar, então, por exemplo, esse planeta com a linha vermelha aqui, ele não pode baixar, ele não tem força militar nenhuma aqui. Então, esses 2 planetas para ele não pode baixar, mas ele tem um aqui interessante, ó, ele tem esse planeta que custa 1. Custa 1 para ele. Então, ele vai baixar esse planeta e vai descartar uma carta. Como ele não tem força militar, ele vai escolher aqui descartar uma carta que precisaria de força militar para baixar. Então, ele baixou esse planeta e por ele ter escolhido a ação, note que o bônus dessa carta aqui é uma mãozinha segurando uma carta, então o bônus dele é ganhar uma carta, que vem para a mão dele, direto para a mão dele. O jogador vermelho aqui também pode baixar baixar um planeta, né? Vamos ver se ele tem aqui algum planeta que ele poderia escolher para baixar. Tem vários planetas. Ó, no caso do jogador vermelho, ele tem a força militar 1. Vamos ver se ele tem algum planeta aqui de força militar. Não, ele não tem. Mas ele vai baixar esse aqui, ó, por exemplo. Por quê? Porque ele gasta poucas cartas. Ele vai baixar esse planeta aqui, custa 2, e vai gastar 2 cartas. Ele
fecha as cartas e descarta elas fechadas ali. Bom, o jogo ele vai se transcorrendo dessa forma até que o primeiro jogador atinja 12 cartas na sua área de jogo. Então, na hora que atinge 12 cartas aqui na área de jogo, se encerra a partida e conta-se os pontos de vitória, termina a rodada, né? Se encerra a partida e conta os pontos de vitória. Ou se acabar os pontos que estavam sendo disputados aqui. No caso, uma partida para 2 jogadores, os 24 pontos. Também se encerra a rodada e conta-se os pontos de vitória, que são os tokens que foram disputados aqui, né? Os 24, e os planetas e tecnologias que estavam na área de jogo. E vence o jogador que tiver mais pontos de vitória. Esse é Race for the Galaxy. Bom, pessoal, esse é o Race for the Galaxy. É um jogo bem dinâmico, é um jogo bem estratégico. Apesar de ter um pouco o fator sorte, que algumas pessoas não gostam, ele é um card game onde você tem que pensar bastante para saber que cartas que você vai descer, que ações que você vai decidir realizar, porque como é um jogo que possui uma leitura de mesa muito grande, você, observando a mesa dos seus adversários, você sabe se é melhor você produzir, por exemplo, numa situação que os jogadores já estão com seus planetas todos ali com produtos, e você escolhe produzir, eles não vão receber esse bônus, porque eles já têm um produto em cima. Então, você pensar nisso, essas ações do jogo que te fazem pensar sobre isso, é o que deixa esse jogo muito inteligente, muito estratégico. É um jogo baseado no Puerto Rico, é um jogo de cartas baseado no Puerto Rico, e que é um jogo que eu adoro, e que eu acho que todos deveriam conhecer, ou pelo menos jogar uma partidinha. É um jogo que demora, ele leva um certo tempo para você dominar, para você entender exatamente as suas possibilidades, que são muitas, mas que conforme o jogo você joga mais vezes, você vai gostando cada vez mais do jogo. Você vai entendendo que carta que você precisa, que carta que você pode buscar no baralho, que ações que você deve fazer para prejudicar o seu colega antes que ele faça, ou que ações que você vai fazer naquele momento para que ele não faça. Então é um jogo muito gostoso, é um jogo muito bom, que usa de maneira muito inteligente somente cartas. Ele tem os tokens aqui para contar pontos, mas poderiam ser qualquer outras coisas, ali só como marcadores, né? E é um jogo que eu recomendo demais. É um dos jogos assim que eu gostaria de apresentar para todo mundo, mas é que eu sei que por conta da iconografia às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, mas é um jogo que é top 1 de muita gente aí, é jogo que tá no ranking da galera espalhada no mundo. Todo mundo coloca esse jogo entre os melhores jogos de cartas que a gente tem no mercado. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, compartilha, segue a gente aí no YouTube, segue a gente no Instagram, bora.jogar, e se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre o jogo, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar te responder. E se eu não souber, eu vou procurar a resposta para você, tá bom? É um jogo que eu gosto muito, recomendo demais, acredito que todo mundo deveria jogar, e é isso, tá bom? Agora eu vou tentar jogar ele com a Raquel, tá? E agora, bora jogar?